Olá, gente. Hoje temos a felicidade de contar com a participação do professor Eliandro de Carvalho Gomes Cavalcante na nossa reunião do projeto de desenvolvimento de jogos digitais na educação. E o professor Eliandro vai apresentar, né, uma palestra sobre os erros frequentes cometidos em pedidos de avaliação ética junto a comitês de ética em pesquisa, né, uma listagem impressionista. O professor Eliandro, ele é coordenador do setor curricular de Sociologia do CapFRJ, bacharel e licenciando em Ciências Sociais pela UFRJ, mestre em Ciências Sociais pela PUC-Rio e doutor em Sociologia pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ. Ele atuou como membro do Comitê de Ética em Pesquisa do CFCH da UFRJ entre 2018 e 2020. Professor Eliandro, a gente tem uma alegria de recebê-lo aqui hoje e a palavra agora é contigo. Valeu, Fernando. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, podendo conversar com essa audiência sobre um assunto que eu gosto muito, que são essas questões de avaliação ética e pesquisa. Eu posso começar apresentando uma imagem? Fica à vontade, pode apresentar, fica do seu jeito, tá? A gente vai deixar a tela fechada, mas você pode dar sequência da forma que achar melhor, tá bom? Tranquilo. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês uma janela. Vocês estão vendo aí, pessoal? Sim. Bom, isso aqui é o... Está um pouco pequenininho, isso que eu ia falar. Primeiro eu vou mostrar aí como um todo, que isso aqui é o quadro todo que eu quero apresentar para vocês hoje, tá? Tá minúsculo mesmo. Então, agora eu vou apresentar por partes mais detalhadas, tudo bem? Vamos lá. Deixa eu dar um zoom aqui. Opa, foi muito. Olha só, isso aqui é o título da palestra, né? O Fernando me convidou pedindo para eu falar um pouco sobre minha experiência, né, como membro de um comitê de ética, falando principalmente sobre erros, né, que se cometem ou que se cometeriam, né, em pedidos de avaliação ética, né, de pesquisa. Então, primeiro eu queria fazer um esclarecimento que tem um cunho ético, né, que de chamar a atenção para isso daqui, tá? Porque assim que o Fernando me convidou, eu comecei a pensar em uma série de coisas que eu tinha muito claras para mim que eram problemas, né? Mas depois eu comecei a ver que tudo isso eram recordações que eu tinha de uma experiência relativamente curta num comitê de ética, né? E que eu jamais parei para sistematizar. Essa foi a primeira vez que isso aconteceu, né? Então, eu não tenho estatísticas. Isso aqui que eu estou falando não tem um endosso do comitê de ética do qual eu fiz parte. Na verdade, isso aqui é uma série de recordações que eu tenho, mas também uma série de extrapolações a partir da minha experiência lá, sobre, na verdade, o que passaria na cabeça de quem estaria submetendo um pedido de avaliação ética, né, junto a um comitê de ética em pesquisa. Por isso que eu coloquei que é uma listagem impressionista. Assim, não tem... Embora eu saiba que tenham muitas coisas aqui que devam ser recorrentes em comitês de ética, isso aqui é a minha experiência, né? Então, é muito mais um souvenir, uma memória, um conjunto de memórias, do que necessariamente um estudo sistemático e empiricamente fundamentado ou organizado sobre isso, tá? Só para deixar claro que, então, tudo que eu vou apresentar para vocês aqui, eu acho que é um bom caminho para você começar a pensar uma avaliação ética em pesquisa, né? Ou como elaborar um pedido de avaliação ética de pesquisa para um comitê de ética que hoje em dia é um requisito, né? Mas é muito baseado nessa minha experiência isolada como avaliador, né, no comitê de ética, e também como pesquisador. E também uma coisa muito interessante, quando você vira membro de um comitê de ética em pesquisa, as pessoas começam a querer falar com você. Pô, cara, posso tirar uma dúvida com você? Posso tirar uma dúvida com você? Então, isso acontece muito. Então, é um conjunto de pequenas experiências que eu comecei a sistematizar agora a partir desse convite para falar aqui, tá? Estão entendendo? Estão acompanhando?
Perfeito. Beleza. Então, assim, um pouco baseado numa perspectiva da antropologia, e, na verdade, até que dialoga com... Eu sou sociólogo, pessoal. Aliás, eu não deixei isso claro. Quer dizer, o Fernando me apresentou, mas, assim, eu tenho uma série de formações mais específicas, assim, dentro da minha área. Sou mestre em ciências sociais, doutor em sociologia, então eu fiz muita pesquisa, muito diferente também, né? Então, uma das coisas que eu estudei foi teoria ritual, tá? E tem lá um autor da teoria ritual, que é o Richard Schechner, que ele fala sobre como todo rito tem um antes, um durante e um depois, tá? Não precisam se preocupar com esse autor, na verdade, eu só estou mostrando, fazendo a referência de onde eu tirei a ideia de organizar dessa maneira que está aqui. Tá dando para ler, pessoal? Sim. Beleza. Eu vou, então, passar coluna por coluna. É uma listagem, como eu estou falando. Não tem... Além desse trilho conceitual do antes, do durante e do depois, né, não tem necessariamente algo mais conceitual além disso. Tá? É uma listagem em que eu me coloquei na cabeça de uma pessoa que está pensando ou em vias de enviar um pedido de avaliação ética, tá? Para um comitê de ética em pesquisa, e o que poderia passar na cabeça dessa pessoa que pode levar ela a cometer equívocos, tá? E quais são as consequências desses equívocos, tanto para ela, quanto para a pesquisa, quanto para o comitê, né? E como evitar isso, ok? Bom, vamos lá. Vamos lá. Então, temos aqui o antes, né? O antes foi a parte que eu levei mais tempo para fazer, porque eu acho que é a mais importante, por incrível que pareça, né? Você ainda nem parou para entrar na Plataforma Brasil. Aliás, informação importante, a Plataforma Brasil é uma plataforma online em que os pesquisadores, para a qual o pesquisador submete um pedido de avaliação ética, preenche, acredito eu, uma série de formulários. E por que eu digo acredito eu? Porque eu nunca estive do outro lado. Assim que eu entrei no CAP da FRJ, isso foi em 2018, né, eu ingressei também no Comitê de Ética em Pesquisa, e eu não tive a experiência ainda de submeter eu mesmo um pedido, uma solicitação de avaliação ética de pesquisa. Então, eu só sei como é que é o outro lado. Por isso que tem muito de presumido também nisso que eu estou fazendo aqui. Tá? Então, você sequer parou ainda para dar uma olhada. Você sabe que tem aí que pedir um projeto de pesquisa, ou melhor, uma avaliação ética em relação a um comitê de ética e pesquisa, tem a CONEP, tem a Plataforma Brasil, e tem tudo isso aí, e aí você está meio confuso ainda. Então, esse antes daqui é o mais importante, tá? Eu acho. E eu sentia isso, embora eu jamais pudesse ter a confirmação disso, porque eu nunca parei para conversar com alguém que tenha submetido um pedido para o CEP do qual eu fiz parte, né? Afinal de contas, quais eram as motivações, quais eram as dúvidas. Então, eu sentia que, cara, esse problema aqui é porque a pessoa está pensando assim, esse problema aqui é porque a pessoa não viu tal artigo da resolução tal, né? Seria muito facilmente resolvível, né? Então, vamos lá. Antes, primeira coisa que eu acho que é problemática, que eu acho que não é individual, é negligenciar o debate sobre avaliação ética em pesquisa, né? Aqui, geralmente não, sempre que aparecer esse símbolozinho aqui do atenção, sou eu imaginando o que a pessoa está imaginando, tá? Que é apenas mais burocracia, não tinha isso na minha época, só faço, oriento, pesquisa teórica, etc. Tá? Quando você pensa dessa maneira, e quando eu digo você, eu digo tanto você, pesquisador individual, quanto você, representante de um coletivo de pesquisadores, né? De uma comunidade científica, a tendência é que você vai atrasar a pesquisa. Todo mundo vê, acredito eu, existe uma interpretação um pouco difusa sobre o Comitê de Ética em Pesquisa, que ele é um entrave
para a pesquisa, ou no mínimo que ele é um obstáculo para a pesquisa, né? E na verdade é um processo que ele é super debatido realmente, ele está aí, é um debate, né? Ele é discutido e que ele existe, ele é real, e adotar posturas, eu acho, um pouco mais resistentes em relação a essa realidade podem levar a uma série de tentativas de tomada de atalho ou de subestimação do que você precisa fazer ou não em relação ao Comitê de Ética em Pesquisa, tá? Então, o que acontece? Muitas vezes, projetos chegam para serem avaliados ainda sem uma aparência, não uma aparência, mas assim, você percebe, pronto, gera em nós, ou melhor, gerou em mim, avaliador, a percepção de que a pessoa ela ignorava o debate. E não é nem a legislação especificamente, é o debate, né? Porque o projeto fica parecendo que é um projeto que foi apressadamente adaptado para ser avaliado por um comitê de ética, né? E você precisa de uma série de cuidados que você vai ver aqui, espero conseguir mostrar e deixar claro isso para vocês, para que isso salte aos olhos numa avaliação, né? O cuidado que você está tendo com as questões éticas em torno daquela pesquisa, em torno daquele universo de pesquisa, em todas as suas premissas e consequências, tá? Então, eu acho que isso daqui parece meio abstrato, parece que não tem nada a ver com quem está querendo submeter um projeto de pesquisa, um pedido de avaliação ética de pesquisa, só que isso aqui está no fundamento de tudo, né? Que é não só individualmente, mas eu acho que também os programas de pesquisa terem uma sensibilidade maior para esse debate, né? É claro que isso é crescente, na verdade, isso é um debate que está se estendendo há anos, né? Eu mesmo me deparei surpreendentemente com esse debate no meio do meu doutorado, né? E aí, caraca, corre atrás disso, corre atrás daquilo, e aconteceu, né? Então, eu comecei a descobrir que era um buraco sem fundo, na verdade. E não se assustem, você não vai dominar um buraco sem fundo, tudo bem, né? Mas quanto antes, individualmente, a gente como pesquisador e nós, coletivamente, como comunidade científica, nos apercebermos que existe isso, existem essas questões que também se desdobram em questões legislativas, mas seguros, especialmente os novatos vão ficar, os marinheiros de primeira viagem vão ficar na hora de fazer não só o seu pedido, mas o seu projeto. Eu acho que isso que é interessante também. O Comitê de Ética, ele tem uma função pedagógica mesmo, né? Então, muitas vezes a gente se pega fazendo um parecer, mastigando assim para a pessoa, cara, olha só, olha para cá, tem essa legislação aqui, tem essa forma de escrever, não a pesquisa, tá, gente? Não o projeto. A gente se atém muito à documentação necessária, né? Que depois eu vou falar sobre isso aqui no durante, tá? Existem formas de escrever registros, né, de consentimento, de pesquisa, que são mais adequadas para esse caso. Assim, é uma tentativa realmente de encaminhar essa pessoa que chega lá com o pedido para uma pesquisa que seja mais substantivamente ética em seus procedimentos, né, substantivamente ética através das suas formas, tá? Tudo bem? Então, assim, isso aqui é um pequeno manifesto para a gente, desde muito cedo, especialmente com as pessoas que estão se formando agora em pesquisadores, atentarem para essa questão das discussões de avaliação ética, tá? Eu acho que decorrente desse problema, tá, vem uma deflação da legislação, né? Ou seja, você vai, isso eu sentia também, você pensa assim, pô, cara, eu não vou parar para ler legislação. Isso é chato pra caramba, eu quero fazer sociologia, eu quero fazer pesquisa em história, pesquisa documental, eu quero fazer
escolhe aí a pesquisa que envolva seres humanos e envolva informações identificáveis, tá? Isso é importante. Isso talvez eu devesse até ter colocado uma chavezinha aí, um comitê de ética, ele vai lidar com pesquisas que usem como material empírico interações com seres humanos, basicamente isso, tá? E também informações que identifiquem seres humanos. Se, por exemplo, você tem um banco de dados que dali você sabe que 30% das mulheres tem ensino superior completo, né? E 70% tem, sei lá, só um ensino médio, tá? Cara, isso são informações agregadas, não são identificáveis. Você não sabe, afinal de contas, que a Maria da Silva, ela está no meio daquele grupo. Você não sabe, você está acessando só o banco de dados. Tá? Agora, se você sabe que a Maria da Silva ela tem o superior completo, aí você está lidando com uma informação identificável. Só de você lidar com essa informação, você não precisa divulgar essa informação, mas só de você lidar com essa informação já é uma questão ética que teria que se passar por um comitê de ética. Tá? Então, não são poucas as pesquisas, especialmente em ciências humanas, mas não especificamente em ciências humanas, tá? Em ciências biomédicas, ciências da vida também. Então, enfim, dificilmente você vai fazer, na verdade é mais fácil pensar assim, dificilmente você vai fazer uma pesquisa que não tem que passar por um comitê de ética. Tá? Claro que existem, evidente. Eu, por exemplo, tenho um projeto de pesquisa cadastrado lá no CAP, que é pesquisa documental de diário oficial. Né? Então, assim, não precisa. Não precisa, tá? Porque é um dado público, né? E que não tem informações identificáveis, informações privadas identificáveis, tá? Suscitadas pela pesquisa. Tudo bem? Então, assim, voltando, tudo isso que eu estou falando para vocês aqui está nessa resolução aqui e nessa resolução aqui. São duas resoluções do Conselho Nacional de Saúde, é interessante chamar a atenção para isso, né? É o Conselho Nacional de Saúde que regra a avaliação ética em pesquisa, inclusive em ciências humanas, que é isso aqui, tá? Por exemplo, pesquisas em sociologia, antropologia, pedagogia, história, né? Psicologia. Então, é o Ministério da Saúde que está por trás disso. É importante a gente também fazer uma pequena sociologia desse tipo de pedido. Tanto é o Ministério da Saúde que existe uma séria tensão, né, entre o Ministério da Saúde e alguns comitês por aí, né, que não veem pertinência nesse tipo de vínculo, né, e pensam em se desvincular e tentam se desvincular. Tá? Mas, voltando, né, uma coisa que decorre dessa deflação do debate é você deflacionar a legislação. Tá? Então, você manda um projeto para um comitê de ética em pesquisa que ele está ainda muito cru, digamos assim, do ponto de vista, não do ponto de vista acadêmico em si, né, da metodologia. Isso não é uma questão para um comitê de ética, a não ser que tenha desdobramentos éticos, né, em termos metodológicos. Mas, em princípio, um comitê de ética ele não está interessado em nada na pesquisa que não seja algo que vai ter desdobramentos em interações com seres humanos, na publicização de dados identificáveis e etc. Entende? Assim, ninguém ali está fazendo uma coorientação. Ninguém quer fazer uma coorientação também. Certo? É importante, inclusive, você separar isso na sua cabeça também como alguém que vai estar submetendo. As pessoas não querem ali falar para você que seria talvez melhor fazer não uma entrevista fechada, mas uma entrevista aberta. Né? Enfim, não é essa a questão. Tá? Então, muitas pessoas enviam, eu sinto isso, um projeto que está ainda muito verde, imaturo do ponto de vista da leitura de resoluções, né? Inclusive da interação do debate sobre pedidos de avaliação ética, e tem a expectativa de que o próprio CEP vai fazer isso, né? Vai informar. Cara, o CEP pode fazer isso? Até acontece.
Só que você vai sobrecarregar o cérebro, tá? Mas você vai atrasar a sua pesquisa, porque se você tiver essa perspectiva, né, de que você vai mandar e vai ter um retorno do cérebro, mandar e vai ter um retorno do cérebro. Cara, assim, você vai atrasar a sua pesquisa. E tem momentos da pesquisa de campo, especialmente, seja ela o campo nas ciências biológicas, seja ela o campo nas ciências humanas, que o tempo é fundamental. Assim, sabe, o que é o tempo da pesquisa de campo com uma pandemia no meio? Você tinha um plano de fazer, sei lá, acompanhar turmas numa escola, né? E agora você não conseguiu, porque você atrasou a sua pesquisa. Sabe? Você poderia ter feito antes. Agora você vai ter que reformular a sua pesquisa, refazer metodologicamente, redesenhar metodologicamente a sua pesquisa, né? E, mais importante ainda, ou, sei lá, tão importante quanto, você tem um sério risco de tensionar juridicamente a pesquisa, porque você, ignorando o que está na resolução, você pode estar cometendo uma série de equívocos, e não só equívocos, na verdade, procedimentos indevidos, prematuros, do ponto de vista administrativo, em relação a seres humanos. Tá? É muito importante isso, muito importante. Tá? Então, eu destaquei aqui essas resoluções porque eu vejo que são as que pesaram mais nas avaliações que eu fiz, tá? Que é a 466 de 2002 do CNS, tá? A 510 que vem depois, essa aqui é sobre ciências humanas e sociais aplicadas, tá? E essa carta circular aqui que fala sobre como usar fichas de atendimento, por incrível que pareça. No caso, são prontuários médicos, mas só que isso vira um documento para embasar a análise ética de uma pesquisa que queira usar, por exemplo, diário de classe. Né? Usar fichas de cadastro de uma secretaria escolar. Né? Então, essa carta circular aqui é muito importante, que ela norteia os comitês de ética, não você, pesquisador, mas os comitês de ética, né? Sobre como avaliar essa situação. Tá? Como avaliar um pedido de uma pesquisa que queira usar os diários de classe de uma turma. Tá? Estão acompanhando, pessoal? Sim, sim. Estou falando muito rápido? Não, tá ótimo. Tá bom. Ok, vamos lá. Então, beleza. A gente já viu aqui que existe uma dupla uma dupla interligada de deflações, né? Uma primeira, eu acho, que é a da avaliação ética em pesquisa, depois da legislação sobre a avaliação ética em pesquisa, né? E agora, decorrente disso, você pode iniciar uma pesquisa de campo com seres humanos ou informações identificáveis sem poder. Né? Você não pode iniciar uma pesquisa de campo com seres humanos ou informações identificáveis antes de submeter essa pesquisa para um comitê de ética avaliá-la eticamente, em suas questões éticas. Tá? Ouço isso às vezes. Tá? Ah, cara, é só uma experiência piloto, não é para valer. Né? Então, não pode. Não pode. Né? De acordo com a legislação, você não pode fazer isso. Você tem que, primeiro, antes de qualquer experiência piloto, né, que uma pesquisa ela pode ser fatiada também em vários momentos, né? Só que antes do primeiro momento que você vai lidar com um ser humano, né, ou com uma informação identificável de uma instituição, por exemplo, né, você vai ter que submeter esse projeto para um CEP, para um Comitê de Ética em Pesquisa. Não tem negócio, tá? Tanto que, assim, é ilegal, não tem o que fazer, não pode, tá? E, né, às vezes a gente, até de boa vontade, né, pô, peraí, vamos fazer um negócio bem feito, né, vamos fazer experiência piloto, depois a gente manda. Não pode, né? Por quê? Aí tem uma questão que é importante pensar aqui já no durante, aqui, nesse amarelinho, nesse campinho amarelo, tá? Que, cara, você pode avaliar que é tudo muito tranquilo, que pô, você vai só fazer umas perguntas breves, assim, para 2 ou 3 entrevistados. Só que existem riscos nisso. E riscos, inclusive,
que a gente acharia que não é tão sério assim, pô, afinal de contas eu não estou lidando com amostras de sangue, não estou lidando com radiação, né? Mas uma pessoa pode ter um gatilho emocional, pronto, isso é um risco, tá? Então, assim, não pode, não dá, não tem como, tá? Então, existe esse passo a passo, existe esse ritual, ele é prescrito, claramente prescrito nessas resoluções aí, tá? Então, você sempre tem que aguardar o parecer com substância de aprovação do CEP, né? Assim, ele tem que ser publicado lá na Plataforma Brasil, aí você pode começar a interagir com esses seres humanos, certo? Assim, porque o CEP ele não vai avaliar só o seu projeto, ele vai avaliar também como que você pretende construir consentimento com essas pessoas, tá? Ou como que você pretende justificar o acesso a fichas cadastrais, a prontuários, a diários de classe. Tudo bem? Bom, isso também pode levar a atraso na sua pesquisa. No fundo, tudo que eu estou falando aqui provavelmente vai gerar atraso na pesquisa. Se você vai somando um de cada vez, assim, você vai ver que você pode atrasar bastante a sua pesquisa. Ok? Vamos lá. Outra coisa também que é achar que TCC não tem que passar por um comitê de ética. Tá? Não iniciar o procedimento de avaliação ética na pesquisa de trabalho de conclusão de curso que envolva seres humanos e informações identificáveis. Tem que passar. Tem que passar. Né? Acho que até nesse ponto é interessante assim, ver como que o conhecimento científico também é hierarquizado simbolicamente. Né? Uma coisa é um doutorado, né? Entendo, outra é um mestrado, ok, vai lá. Agora, o TCC não precisa, precisa. Né? Isso é previsto, né, nas resoluções. Cara, você está fazendo uma pesquisa que ela vai ser, ou provavelmente vai ser publicada, ou publicável, pelo menos, né? E acho que esse nem é o critério, isso aqui estou eu falando da minha cabeça, tá? Porque eu, preparando essa palestra aqui, eu pensei, mas será que esses trabalhos de meio de curso que a gente faz para a disciplina, será que tem que pedir também uma avaliação ética? E eu não sei a resposta para essa pergunta, tá? Nunca me deparei com algo assim. Mas eu acho que não é tanto uma questão de hierarquia, é mais uma questão enfim, de publicização, né? Porque muito do que a gente faz como pesquisador, a gente publica. Ou, não necessariamente publica em periódico, né? Mas, por exemplo, você faz uma apresentação de um pôster, né? Também é uma publicação, né? Então, a única diferença que vai ter num caso como esse de TCC é que o pesquisador responsável, ele não vai ser o estudante que está se formando, ele vai ser alguém que já é formado, né? Mas funciona igualzinho, tá? Não é porque é um TCC que é menos pesquisa e, portanto, tem menos procedimento. Tem tantos procedimentos quanto, tá? Leandro, em relação a esse ponto em particular, quem deve submeter na Plataforma Brasil é o estudante, indicando o orientador como responsável, ou é o orientador que tem que dar entrada com a documentação na plataforma? Cara, boa pergunta. Eu já me deparei assim com um caso, cara, mas eu não consigo lembrar, Fernando. Não consigo lembrar. Eu vou ficar devendo essa. Mas tem que ficar atento para isso, tá? De qualquer modo, eu não vou chutar aqui, Fernando. Não vou chutar, tá? Mas eu lembro que tem que ter a assinatura do pesquisador responsável, tá? No caso do orientador acadêmico, tem que estar assinado por ele também. Perfeito. E em toda a documentação, né, que vocês vão ver aqui, que se chama RCLE, depois eu falo sobre isso, tá? Em toda a documentação, tem que ser indicado para o participante da pesquisa, aquela pessoa que está sendo parte do universo de pesquisa, tem que ser indicado para ela que, embora eu e Leandro esteja sendo aquela pessoa que está pesquisando com você, quem é o responsável é o orientador acadêmico lá no departamento de, sei lá no IFIX, lá no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da FRJ. Entendeu? Você que vai estar você pesquisador vai estar interagindo com aquelas pessoas, só que aquela pessoa tem que estar
cabalmente esclarecido que você não é o responsável. É o orientador acadêmico. Tá? E também o CEP. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Mais lá para o final. Bom, posso continuar? Sim, sim. Beleza. Finalmente, eu acho que isso aqui é bobo, mas só que eu acho que é importante também, que é você ignorar o regimento interno do CEP para o qual você vai submeter o seu pedido. Né? Porque a periodicidade das reuniões pode variar. Não é tudo igual. Certo? Tem CEPs que se reúnem mensalmente, tem CEPs que se reúnem quinzenalmente. Então, se você não fizer ali as contas certinho, e isso volta para todas as outras questões que eu falei anteriormente, calcula o atraso que vai ter na sua vida se você submeter um negócio que era fácil de resolver, uma bobeira, como eu vou mostrar aqui, eu avalio como uma bobeira em termos de você digitar, né? Mas só que é fundamental que essas coisas apareçam, né? Informações obrigatórias, depois eu falo sobre isso, né? Calcula que você vai ter que ficar um mês a mais esperando, sabe? Então você vai ter um atraso brutal na sua pesquisa. Bom, as referências que eu coloquei aqui, basicamente, são o suporte que o CEP do qual eu fiz parte, que é o CEP do CFCH, oferece para aquelas pessoas que estão buscando informação. Mas não são as únicas, tá? É que eu acho lá muito organizado mesmo. O CEP do CFCH tem a legislação, tem a rubrica de legislação, orientações gerais, modelos, né, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Essa questão do registro de consentimento livre esclarecido tem um modelo lá, tá? Então, assim, eu acho que se a comunidade científica de como um todo parasse para se debruçar sobre esse antes aqui, né, as pesquisas iam ser, acho que, mais consolidadas do ponto de vista ética previamente a uma interação com o CEP, né? E todo mundo ia ganhar, o pesquisador, a qualidade da pesquisa eu acho que cresce também, né? Quando você está atento para essas coisas. Por isso que eu acho que tem que ter um pensamento sobre organização curricular de cursos de pós-graduação, ou menos de graduação, né? Com cadeiras que levem isso, assim, como estrutura, né? Ética em pesquisa. Cadeiras obrigatórias, no caso, não, por exemplo, posso fazer uma cadeira de ética, né? E de ética, inclusive, ética de conhecimento científico, né? Mas algo assim que cursos, né, que produzam, que estejam formando pesquisadores, que coloquem isso como sendo um fundamento, né? Claro que o regramento, o regimento, as resoluções podem mudar, mas só que esse tipo de cuidado não vai deixar de existir. Não vai deixar de existir, não pode deixar de existir. Vamos lá. Vou aqui para o durante, pode ser, pessoal? Estou falando um pouco rápido, até para depois a gente poder começar com um pouco mais de calma. Tranquilo, tá perfeito. Vamos lá. Durante, tá? Durante é quando você está em vias de mandar, tá? O seu pedido de projeto, o seu pedido de pesquisa, o seu pedido de avaliação ética do seu projeto, para um CEP. Está ali preenchendo, está bolando já os documentos de consentimento, né, que você vai precisar fazer para ter a sua pesquisa aprovada, né, no comitê de ética. Vamos lá. Primeira coisa, isso eu nunca vi com os meus próprios olhos da Plataforma Brasil lá, o formulário que a pessoa preenche, tá? Só que eu sei, pelos campos que eu tenho que analisar, que são objetivos, resumo da pesquisa, que mais? Desenho, tem um monte de coisa lá, pessoal, que eu vejo que vocês, pesquisadores, não sei se vocês são pesquisadores que estão querendo submeter, eu estou supondo que sim, tá? Mas que um pesquisador que vai submeter tem que preencher, tá? Então, muitas vezes, rola, eu acho, legitimamente, uma preguiça, assim, de você pegar todo aquele material que você já tem no projeto e editar aquilo. Editar, cortar, dar uma mudada na ligação entre os parágrafos, ou, né, transformar as coisas em um texto mais fluido, mais rápido, menos referenciado, né? Então, cara, às vezes rola um copia e cola, pá, vem assim, fica essa ficha de informações básicas aqui, folha de informações básicas, ela é muito importante para a gente entender logo de cara o que é o projeto de pesquisa. Às vezes a gente recebe projeto de pesquisas
com 80 páginas, com 100 páginas, assim. Então, cara, complica, né? Como eu estou falando, assim, o CEP já está sobrecarregado por estrutura. A universidade está sobrecarregada por estrutura. Isso é verdade. Não tem como não levar isso em consideração. Então, a folha de informações básicas da Plataforma Brasil é para a gente poder adiantar a leitura do projeto, né? Muitas vezes, felizmente, né, as coisas coincidem, ou seja, um projeto tem um tamanho razoável com uma folha de informações básicas que acompanha esse tamanho, né? Mas muitas vezes não, assim, fica uma folha gigantesca de informações básicas com um projeto gigantesco também. Então, você dificulta muito a análise qualificada, né, do projeto. Então, se você tem que realmente, se o seu projeto, isso é normal, a pesquisa científica ela não tem receita de bolo, se o seu projeto tem 153 páginas, você vai ter que selecionar, é melhor que você selecione, afinal de contas, bem pouco dessas informações, o suprassumo dessas informações que interessam para um comitê de ética avaliar o seu projeto, eticamente, tá? Então, correndo o risco de você atrasar um pouco a pesquisa também, né? Sem dúvida, sobrecarga, né, para o trabalhador do CEP, mas também você atrasar um pouco a pesquisa, porque muitas vezes a gente, como a gente tem outras obrigações na universidade, a gente não consegue dar conta, né, de tudo ao mesmo tempo. Você pode atrasar, acontece, não é o ideal, obviamente, né, mas pode atrasar, né, porque você não conseguiu ler aquilo tudo, então você precisa de mais tempo para ler. Tá? Então, é isso. Existe precisa existir na sua cabeça uma espécie de superego para você poder dosar aquilo que realmente importa do ponto de vista para todo mundo entender a sua pesquisa, inclusive aquele avaliador do comitê de ética que não necessariamente vai ser especialista na sua área, né? Para todo mundo poder entender a pesquisa, claro, você precisa gastar esse tempo, né? E o avaliador também precisa. Ao mesmo tempo em que tem questões que são muito fundamentais, que a gente vai ver um pouco mais abaixo, que podem ficar negligenciadas ou até perdidas no meio de tanta informação, tá? Que diz respeito principalmente ao quem é o ser humano que você vai estar interpelando ou investigando quando for fazer essa pesquisa, tá? Então, se você for copiar e colar, você tem que selecionar assim, o que é realmente assim, indispensável para estar figurando ali naquela folha de informações básicas da Plataforma Brasil que você vai ter que preencher. É obrigatório, pessoal. Não tem como não preencher. Tá? Certo? Aí, se for o caso, a gente complementa o nosso parecer com trechos, né, mais extensos do projeto que a gente vai ler. É isso, a gente sempre combina, a gente que está avaliando, a gente combina a leitura da folha de informações básicas com a leitura do projeto. Tá? Nem sempre as coisas que estão num lugar estão no outro. Os dois documentos não são iguais, por isso que são enviados os dois para a gente. Tá? Mas é melhor, é pedagógico, inclusive para o avaliador, que nessa folha de informações básicas aqui, a coisa esteja bem mastigada, tá? Para poder depois, na leitura do projeto, eu pelo menos fazia assim, eu gostava de ler primeiro informações básicas, depois o projeto, tá? Para poder confrontar as informações, ou complementar as informações, tá? E aí eu já ter uma ideia mais clara do que é a pesquisa, e não ter que ler o projeto todo de novo. Só para ser justo, assim, ninguém nunca copiou e colou 150 páginas na folha de informações básicas, não sei nem se dá, sem esse limite, mas já vi cópias e colas muito grandes, tá? Assim, vamos lá, um projeto que tenha 20 e poucas páginas, ele está quase todo lá também na folha de informações básicas, então fica meio redundante, tá? Bom, continuando. Estimar que a pesquisa não oferece nenhum risco, já falamos um pouco sobre isso, tá? Minha pesquisa é em ciências humanas. Só vou aplicar um questionário online em anonimato, não tem risco nisso? Tem. Porque as resoluções, elas não prevêem pesquisa que não tenha risco. Toda pesquisa envolvendo seres humanos tem risco.
é uma gradação que não tem grau zero. Isso aqui, quando eu escrevi, eu fiquei até... Nossa, é isso mesmo. Né? Não tem grau zero. Existe um grau mínimo de risco. E todo risco, ainda que mínimo, você tem que caracterizar ele debulhadinho. Né? Tanto para a gente que vai avaliar, né, que faz parte do CEP, quanto, especialmente, assim, para a pessoa que vai ser pesquisada, né? Que vai participar da pesquisa junto com você. Ela precisa saber que ela pode ter algum desconforto quando for emocional, no caso, ou até físico, dependendo da posição que ela vai estar, não sei, depende muito da pesquisa. Algum desconforto quando responder a um inocente questionário online sobre desemprego. Cara, ela pode começar a chorar em casa. Entendeu? Estou desempregado, cara, minha vida é horrível, entendeu? Pronto, isso é um desconforto. Né? Ela está viva, está bem, né? Pelo menos fisiologicamente ela está bem, mas só que, ela não ficou legal depois de ler aquela pergunta. Então, essa pessoa tem que ser esclarecida. Agora a gente começa a entrar no terreno do esclarecimento daquela pessoa que vai participar da pesquisa, né? E do direito que ela tem de não participar. Ou até de abandonar a pesquisa sem sofrer nenhuma consequência. Porque, afinal de contas, ela não tem que ficar ali. É um direito dela. Tá? Bom. Não deixar cabalmente claro, isso aqui realmente um negócio que eu acho muito fácil de resolver e que gera muito atraso em pesquisa, cara, muito atraso, tá? Não deixar cabalmente claro se vai ter criança, adolescente ou pessoa com capacidade diminuída participando da pesquisa. Assim, e geralmente as pessoas presumem que, não, tô tranquilo, assim, não vai ter criança. Não vai ter, criança não vai ter, mas não vai ter adolescente também, porque eu só vou fazer uma pesquisa com os estudantes de licenciatura em Ciências Sociais da UFRJ. Cara, mas sabe aquele moleque que passou de ano pulando, terminou o ensino médio pulando 2 anos, assim? Né? Cara, quando ele chegar lá na graduação, ele vai ter 17, 16 anos. Adivinha? É um adolescente. É um menor de idade. Né? No caso, é um menor de idade. É um adolescente, não fala menor de idade. Desculpa. Esse também está nas legislações. É adolescente. É adolescente. Menor de idade era da minha época, essa categoria. É um adolescente, tá? Então, esse adolescente, qual a questão? Ele precisa do responsável dele, liberando ele para participar da pesquisa. Tá? E isso vai se dar tanto através disso aqui, quanto através do registro de consentimento livre esclarecido, que é isso aqui. O adolescente, a criança, a pessoa diminuindo sua capacidade, por exemplo, uma pessoa surda, uma pessoa com baixa visão, né? Essas pessoas, elas precisam que um responsável, né? Dependendo da baixa visão, dependendo de como é isso, depende muito também. Tem que ter acredito eu, né? Isso também é uma coisa que eu também não posso afirmar categoricamente, mas aí é uma questão de laudo, uma baixa visão que te compromete a um ponto que você não consegue, por exemplo, ser responsável por si próprio. Né? Não sei se efetivamente isso existe, tá? Mas não importa. Se é uma criança, se é uma pessoa com capacidades diminuídas psicológicas, por exemplo, né? Ou neurológicas, essas questões precisam ser levadas em consideração por você, pesquisador. E, sendo essa pessoa comprovadamente diminuída em sua capacidade, né, você vai ter que fazer um registro de assentimento para ela, como está escrito aqui, levando em consideração todas as características dela, tá? Ela é diminuída em sua capacidade neurológica, então ela vai ter que ter um registro de assentimento, ou seja, um documento, não necessariamente escrito, vou falar sobre isso também daqui a pouco, tá? Em que fique comprovado, documentado, registrado que você levou em consideração as características daquela pessoa para produzir o assentimento dela, tá? Ela precisa estar completamente informada, claramente informada sobre o que é a pesquisa, em todas as suas características, objetivo,
metodologia, qual é o comitê de ética que aprovou, etc, etc, etc. Ela precisa estar informada sobre isso. E mais, o responsável legal dela também. Então, o registro aí, no caso dessas situações, criança, adolescente, pessoa de menor capacidade, ele é duplo. É tanto do responsável quanto da pessoa que precisa de tutela. Deu para entender? Tá claro isso? Fernando, tá aí? Alô? Sim. Bom, então, assim, cara, lá no projeto e na folha de informações básicas da Plataforma Brasil, você tem que, assim, debulhar claramente qual é o tipo de ser humano, quem são os seres humanos que vão estar fazendo parte do universo de investigação. Assim, desenha mesmo. Se tiver que fazer uma tabelinha, faz. Porque isso, cara, muitas vezes a pesquisa para aí. Ou melhor, o procedimento para aí, administrativo, para aí, tá? Então, assim, nunca pense que você está sendo muito didático nessa hora. Porque essa questão aqui acontece, tá? Você presumir que todo mundo já é maior de idade quando tem uma fronteira meio cinzenta ali com 17 anos, né? Todo mundo já é adulto, desculpa. 17 anos e meio, tá? Então, atenção a essa característica, tá? Bom, vamos lá. Fernando, tem até que horas? Fernando? A gente tem a nossa reunião termina às 16h30. Então tem mais uma meia hora de apresentação, depois próprias perguntas. Eu acho que eu termino antes disso. É que eu tava achando que eu tinha que terminar às 5h30. Tá. Acho que Tranquilo. Uns 10 minutinhos eu acho que eu consigo terminar. Vamos lá. Aí, pronto. Aí você tem esse negócio que é o RCLE, tá? O Registro de Consentimento Livre e Esclarecido e o Registro de Assentimento, dependendo de se você tiver na pesquisa, no universo de pesquisa, uma criança, um adolescente, pode ser uma só, gente. Um adolescente, uma pessoa diminuindo sua capacidade, tá? Esse documento, que não é bem um documento necessariamente papel, tá? Esse registro de consentimento livre e esclarecido, ele está ali para que a pessoa que vai participar da pesquisa, ela saiba, assim, sem a menor sombra de dúvidas, onde que ela está se metendo, tá? E que ela tem direitos, inclusive, durante a pesquisa, de sair da pesquisa. Isso tem que ficar claro para ela também. Mas eu não vou ficar falando aqui sobre cada uma das características do RCDE, porque isso está lá, tanto nos modelos, que vocês podem pesquisar, eu vou passar aqui embaixo, quanto na legislação. Assim, E assim, a legislação, essas duas resoluções aqui, a 466 e a 510, elas não são gigantescas, gente, assim, não é tão grande assim, tá? Não é uma leitura super divertida, definitivamente, né? Mas ajuda muito, muito, muito mesmo você ler essas resoluções antes de você submeter um pedido, tá? Então, você tem aí esse documento, tá? Que é, de fato, um texto protocolar, você tem que fazer isso, né? Só que só explicar para a pessoa oralmente, tá? E com isso, você achar que ela está apta a assinar ou não aquilo ali, não basta, tá? Por quê? Por causa disso que eu estava falando. Porque cada pesquisa é composta por um universo de seres humanos ou de informações identificadas e, assim, bom, supondo que seja uma das pesquisas que tem que ser enviada para um CEP, não estou falando daquelas que não tem. Pesquisas em teoria social, por exemplo. Só teoria não precisa, tá? Mas, cada pesquisa vai ter, se não tipos de indivíduos, né? Tem pesquisas que lidam com indivíduos singulares também, né? Só com esse indivíduo aqui, né? Então, assim, nesse caso é até mais fácil você entender que aquilo tem que ser talhado para aquele indivíduo. Se não para aquele indivíduo, para aquele tipo de indivíduo. Tá? Por exemplo, eu coloquei aqui, né? Uma coisa é um surdo que sinaliza em libras, né? Outra é um surdo que não sinaliza em libras. Que tipo de registro é esse que você vai ter que fazer, levando em consideração, tá?
essa característica, né? Mesma coisa vai para Braille, né? Para pessoas cegas ou com baixa visão, né? A pessoa que lê Braille é a pessoa que não lê. Bom, para uma pessoa você pode fazer um registro audiovisual, né? Com uma câmera, ou só aural, né? No caso, se ela for completamente cega, né? E para outra não, você pode fazer um documento em Braille. É porque a gente geralmente pensa em termos muito, não sei, ocidentais, assim, muito, talvez litigiosos, o que também às vezes é necessário, tá, gente? E aí pensa sempre em termos de documento escrito, né? Mas, especialmente a resolução 510, a que veio depois da 466, ela deixa claro que o registro de assentimento, de consentimento, não precisa ser um termo assinado. Pode ser uma história em quadrinho, para uma criança do 4º ano, né? Diferente de um termo, um registro escrito com mais extenso para uma criança do 9º ano, tá? Então, diferente. Tudo ensino fundamental, mas, cara, existe um abismo cognitivo, né, e cultural entre uma criança cultural entre uma criança do 4º ano e uma criança do 9º ano, cara. Assim, você não pode supor que as duas crianças vão entender o que é um projeto de pesquisa da mesma maneira, né? Então, isso também é um negócio que a gente toma muito cuidado quando está avaliando um pedido de avaliação ética, tá? Que é a adequação da linguagem ao indivíduo ou grupo de indivíduos que vai ser interpelado naquela pesquisa. Tá certo? Então, assim, mais uma vez, às vezes rola um copia e cola, né? Pega aqui a 3ª série do ensino médio, eu estou pensando que eu trabalho em escola, pessoal. 3ª série do ensino médio e pega aqui o 7º ano, já estou falando, sabe ler e tal, então é só escrever um tempo. Não é assim, entendeu? Você tem que ir. A mesma coisa vai para o responsável dessas pessoas, né? Os responsáveis. Cara, você pode ter, felizmente ou infelizmente, acho que infelizmente a gente vive num país em que a gente passou por um processo de expansão da educação em que você tinha gerações descendentes em que essas gerações tinham ensino superior e a geração ascendente não tinha, muito longe disso, né? Infelizmente existe um abismo educacional entre essas duas gerações e esse abismo tem que ser levado em consideração. Você pode ter uma mãe analfabeta com uma filha doutora, né? Como é que você vai fazer? No mesmo termo? Claro que não, né? Você vai ter que fazer um tipo de registro diferente, né? Tá claro isso? Você tem um exemplo radical aqui para deixar claro que o registro ele tem que ser um trabalho à parte, assim, é uma arte, quase. Às vezes até literalmente, né? Alguns registros podem ser dinâmicas com uma turma da educação infantil, né? Do ensino fundamental 1, uma pequena dinâmica e tal que você, né? Claro, sem deixar de levar em consideração sempre que você vai ter que também produzir um registro de consentimento livre esclarecido junto ao responsável dessa criança, levando em consideração as características dele. E aí é que você vai ver que vai ficando, ao mesmo tempo que vai ficando, acho que um pouco mais trabalhoso, eu acho que não tem como dourar a pílula em relação a isso. Por outro, você vai trabalhando ali a própria pesquisa enquanto você cria os instrumentos de esclarecimento ético. Sabe? Eu acho interessante. Assim. Isso aqui foi o que eu já falei, né? Que nem todo registro ele é um termo escrito. O termo está aqui acompanhado de um SIC, porque depois da 510 a gente não fala mais em termo, a gente fala em registro, tá? Para sair dessa ideia de que é só um documento escrito. Tá? Então, assim, levando em consideração as características singulares, até se for o caso, porque existem pesquisas que são feitas só com um indivíduo, né? História de vida, enfim, entrevista com uma pessoa só, levando em consideração essas características singulares, é que você vai fazer o termo, o registro, olha aí o vício, o registro, para construir o consentimento junto com ela sobre aquela pesquisa. Tá? E outra coisa que também atrasa um bocado a pesquisa
é isso aqui, que é facílimo, que são informações básicas obrigatórias que tem que ter, né? Então, quando você, muito voluntariosamente, passa seus contatos para o seu informante na pesquisa, só isso não basta, né? Tem um monte de coisas que tanto as resoluções quanto esses modelos informam que você tem que passar. Por exemplo, quem é o pesquisador responsável, qual é o CEP que avaliou eticamente o projeto, o que é um CEP, de maneira bastante clara também o que é um CEP, porque nesse momento que essa pessoa vai subscrever esse registro, vai dar o aval dela para você interpelá-la na pesquisa, nesse momento, essa pessoa ela tem que saber que a sua pesquisa passou por uma avaliação ética por um CEP e que se alguma coisa acontecer, você, pesquisador, fizer alguma coisa que ela julga que é um problema, ela tem a quem recorrer, que é o CEP. Tá? Então, assim, é como se você, pesquisador, estivesse falando assim, olha, existem formas de você não só deixar a pesquisa, como também buscar pelo menos informação sobre a pesquisa, além de mim. Porque você é parte interessada, você quer fazer pesquisa. Né? Então, você tem um conflito de interesses. Né? Isso tem que ser mediado por um agente externo. Né? Quais são os meios de contato, não só com você, mas com o CEP. Ele aqui é o CEP, tá? E-mail, e tem que ter todos os meios de contato do CEP. Não pode ser só o endereço, por exemplo. Não pode ser só o endereço, tem que ser telefone, e-mail, tudo que tiver disponível de contato do CEP tem que ter. Tá? E aí você pode consultar diversos modelos, não só esses que estão disponíveis lá no site do CFCH, tem vários pela internet, mas, cara, é o que eu falo, vai sempre a legislação. Porque, por mais que os modelos já sejam testados e muito testados, né, sempre é bom você se certificar de que aquilo ali é realmente correto, tá? Do ponto de vista tá atualizado, é isso que eu estou querendo dizer. Está atualizado de acordo com as resoluções, tá? Bom, e agora, finalmente aqui, a menor parte, que é o depois, tá? Mas que não é menos importante. Depois que você mandou o seu pedido para um CEP, algumas coisas podem acontecer. Uma é o seu projeto ser aprovado logo de cara. Maravilha. Acho que, salvo engano, é o que acontece mais frequentemente. Tá? E sobre isso, não eu, mas o CEP-CFCH tem informações, vocês podem acessar também lá no site CEP-CFCH, tem estatísticas sobre isso lá. Tá? Então, no geral, os projetos são aprovados assim que eles são mandados. Só que tem muitos projetos que ficam em pendência. Tá? Por isso que é importante você entender a diferença entre recomendação e pendência. Se o seu projeto for aprovado logo de cara, você vai receber um parecer consubstanciado de aprovação. Ok, beleza, vida que segue, você pode continuar a sua pesquisa. Se não, você vai receber um parecer de pendência. Tá? Isso significa que tem alguma coisa ali no seu projeto que não permite que o seu projeto continue até uma aprovação. Tá? Não dá. Alguma coisa ali ficou faltando, alguma coisa ali está errada, ou alguma coisa ali não está clara. Certo? Bom, então, recomendação e pendência não é tudo a mesma coisa. Eles vão estar muito próximos lá no parecer que você vai receber de pendência. Então, recomendação e pendência. Assim. Só que recomendações, você atender as recomendações é facultativo. Tá? Obviamente, as pendências não, você tem que atender as pendências. Tá? Por isso que, se você tiver com muita pressa, tiver que fazer uma coisa só, lendo aquele parecer, tá? Você vai ler com muita atenção quais são as pendências. As pendências são, assim, são o cerne da questão. Né?
Por que eu falo se você estiver com muita pressa? Porque se você der atenção aí especial a todo o parecer, você vai talvez entender melhor uma pendência. Uma pendência ela pode ser muito telegráfica lá no final, porque a pessoa, o avaliador, já escreveu a justificativa para a pendência lá em cima, durante todo o parecer. Tá? Então, isso varia de estilo para estilo. Né? É claro que o parecer ele é consubstanciado pelo CEP, ele é definido fechado em colegiado, mas todos os pareceres chegam para serem fechados em colegiado a partir de um parecer individualizado. Né? Eu fazia o parecer de um projeto e levava esse parecer para o colegiado. Falo, não, cara, aqui tá bom, não, aqui eu discordo de você, então é uma decisão colegiada. Né? Então, existem estilos, também é uma impressão minha, existem estilos de parecer. Né? Tem pareceres que são mais extensos ao fim, pareceres que são mais extensos no meio e remetem ao meio lá no fim, né? Mas fato é que lá nas pendências vai haver relativamente claro, se não cabalmente claro, o que você tem que fazer para conseguir deixar esse projeto, enfim, conforme a avaliação ética daquele CEP. Tá? Por que eu disse relativamente claro? Repito, porque é relativamente claro junto com aquela informação que veio anteriormente. Vai ter que vir. Né? Virá, com certeza. Né? Se não, ali, debulhada para você no final, vai vir diluída durante o parecer e resumida no final. Tá? Fiquem atentos a isso também. Ok? Então, assim, a pendência é o cerne da questão. Depois de um parecer de pendência. Né? Por óbvio. Vamos lá. Tem também isso aqui que parece, mas não é a mesma coisa, que é subestimar a relevância de uma pendência. Porque, cara, não é possível que o CEP vai deixar... Porque às vezes eu sentia isso, assim, doendo no coração. Não é possível que o CEP vai deixar o projeto pendente novamente só por causa do endereço do comitê. E assim atrasarem mais algumas semanas um projeto tão legal e importante para o avanço do conhecimento científico. Sim, é possível, vai acontecer. Porque tem que aparecer lá, né? É uma resolução do Conselho Nacional de Saúde que obriga o CEP a cobrar de você que apareça o endereço do CEP no registro de consentimento do esclarecido. Tem que aparecer. Se não aparecer, vai ficar em pendência. Não tem relativização disso. Né? Aí, você tem que entender uma coisa. Por que o CEP também pode ser bastante rigoroso? É porque todo mundo lá no CEP é corresponsável legal do projeto quando aprova. Tá? Então, assim, os integrantes do CEP, eles são corresponsáveis pelo projeto, legalmente. Tem você, né? No caso de ser um trabalho de conclusão de curso, tem um pesquisador que vai estar fazendo, né? A pesquisa de campo, efetivamente, tem um pesquisador responsável que vai estar também sendo responsabilizado por aquilo, e tem o pessoal do CEP, né? Então, assim, tem muitos motivos suficientes assim, para os componentes do CEP serem muito litigiosos nesse momento, né, com essas informações que tem que constar do parecer, do registro de consentimento do esclarecido e também, no caso necessário, do registro de assentimento. Tá? Então, você tem que também pensar como um pesquisador que está ali se improvisando de burocrata, mas sem ter proficiência jurídica. Assim. Nesse ponto, eu resgato também um pouco aqui alguns conhecimentos de antropologia, que a gente aprende em antropologia que normalmente os migrantes, os estrangeiros, eles são mais rigorosos com as regras do lugar em que eles chegaram do que os próprios nativos. Então, assim, eu sou professor de sociologia, né? Eu não sou advogado, assim. Então, quando eu leio aquela parada, assim, aquela resolução, eu leio com desespero, assim, para tentar entender tudo que está implicado ali, sabe? Claro que uma pessoa mais experiente em termos jurídicos vai ler com talvez mais tranquilidade. Você, não, isso aqui é tranquilo. Eu penso assim, cara, peraí. Tá falando aqui que tem que constar um endereço. Então, tem que constar um endereço, não tem dúvida disso, tá? Então, tenta se colocar no lugar dessa galera que está
dando o melhor ali para ser um burocrata, ao mesmo tempo em que está tentando informar pedagogicamente um pesquisador sobre as implicações éticas do seu projeto. Entendeu? Por isso que esse tipo de cuidado, que parece um exagero, ele tem um sentido, né? Ok? Bom, foi, Fernando, era isso. Beleza, Eliandro. Então, eu acho que já vou emendar aqui duas perguntas importantes aqui que estão guardadas, não precisa tirar, não, pode deixar ali. Foi mal, peraí. A primeira pergunta é a seguinte. Bom, primeiro agradecer por você compartilhar aqui essas informações com a gente, que, como você falou, eu acho que está claro para todos que a gente não opta por fazer um mergulho na legislação, nas resoluções, a partir do momento que a gente vai buscar nossa pesquisa. Nós estamos interessados no objeto que nós escolhemos por estudar, mas somos obrigados, por uma orientação legal, a fazer isso. Mas quando a gente tem alguém como você, que já teve a oportunidade de se debruçar sobre isso profundamente, né, a gente tenta extrair o máximo para que a gente não precise ir para essa legislação dura e tentar extrair ali as informações importantes. Então, as minhas perguntas, elas são nesse sentido. A primeira pergunta é a seguinte: você considera que está ocorrendo um excesso de burocratização nas pesquisas em virtude de tentar mapear todas as pesquisas com humanos? Se a gente poderia, de repente, dar uma homogeneização nisso, estabelecer uma estratificação para que a gente possa, dependendo do nível da pesquisa, do tipo de pesquisa, dar uma estrutura simplificada, né? Porque a minha primeira leitura é essa. Eu estava fazendo doutorado quando, em 2012, foi publicado esse documento. Eu apresentei lá na Plataforma Brasil, era obrigatório eu seguir esse processo. Mas, tanto que a resolução para pesquisa envolvendo ciências humanas, né, foi em 2016, foi depois de eu ter concluído meu doutorado. A minha leitura naquele momento foi essa: nossa, pessoal que seria da área da ciência, da saúde, e aplicando imediatamente para a área de ciências humanas de forma exagerada. Eu acho que deveria ter uma adequação. Eu não li o documento de 2016, então eu não sei o que mudou de um para o outro, mas eu tive essa percepção lá. Então, a primeira pergunta é em relação a isso. E a segunda é bastante objetiva com relação à pesquisa de professores que pesquisam sua própria prática na realidade escolar. Então, por exemplo, né, eu faço uma atividade com os estudantes, eu tenho lá os registros justamente porque eles são meus alunos, eu posso, a partir daí, ter informações agregadas que não são específicas de cada aluno, mas eles são os meus alunos. Se é possível identificar, sim. Se eu falo que foi uma pesquisa realizada no ano de 2019, dá para saber quais foram as turmas que esse professor deu aula em 2019. É possível ser identificado lá em última análise. A menos que eu não fale, é uma turma qualquer, assim, né? A questão é, até que ponto a gente, enquanto professor pesquisador da própria prática, precisa, de fato, fazer isso com os dados coletados pela sua prática cotidiana. Então, são duas perguntas aí, não sei se são fáceis ou difíceis, mas eu queria deixar contigo. Se for difícil, se for algo que a gente precisa refletir mais, sem problema, a gente joga para conversar depois. Beleza, vamos lá. Primeiro, é uma pergunta sobre a minha opinião, se existe excesso de burocracia para fazer pesquisa. Nesse caso, pesquisa em ciência humana. Vou tentar reformular, então. Se você percebe que, sem dúvida, é na sua opinião. Não estou pedindo que você fale em nome do comitê. Sim, né? sim. Mas que, de fato, a gente está caminhando para um excesso de burocratização para a pesquisa, de modo que a gente acabe se especializando. Você está... a comunidade está adentrando tanto no campo da ética que acaba gerando um campo em si para a pesquisa, entende? E aí você tira lá o seu foco da sua pesquisa, você acaba tendo que se desgastar com uma outra demanda que acaba crescendo
exageradamente. Essa que é a questão. Se, de fato, poderia existir uma diferenciação para níveis diferentes de pesquisa. Eu acho que poderia ter uma gradação aí. Essa é uma pergunta sobre a sua opinião em relação a isso. Tá. Primeiro, só para deixar claro, eu já não estou mais no CEP, tá, gente? Assim, eu estava no CEP até o final do ano passado. Cara, vamos lá. Eu nunca parei para pensar tanto, eu acho, sobre o excesso burocrático nesse caso específico. Eu acho que eu sempre parei para pensar em termos de 0 ou 1, assim, se tem que ter ou não ter, né, uma forma de regulação ou de controle burocrático sobre a pesquisa, né? Então, assim, eu acho que é melhor ter do que não ter. Mas eu ainda não parei para pensar a gradação, né? Assim, o grau em que isso tem que acontecer, né? Olhando agora para essa situação que a gente se depara com ela, eu não consigo avaliar efetivamente se eu sinto um excesso ou se eu sinto uma falta, sabe? Até porque é o que eu estou falando, eu comecei agora, recentemente, eu não comecei assim, quando eu era pesquisador, eu tinha, obviamente, como você, um pesquisador lá no doutorado, né? Um interesse mais imediato no campo e tal. Só que a gente precisa se debruçar sobre essa questão. Eu acho que já existe uma série de vozes críticas em relação a como que a burocratização está sendo feita. Mas, felizmente, eu acho que felizmente, eu também vejo que, se por um lado existem críticas à burocratização, elas são mais no sentido de afinar a burocracia do que de necessariamente você retroceder a um momento desburocratizado, entende? Eu acho que as resoluções, elas, como eu estava falando um pouco antes, né, durante a exposição, elas mudam e elas vão mudando. Existem comitês de ética que estão tentando realmente se desvencilhar dessas resoluções, né? Num processo de luta política, né? Né? Agora, se isso vai implicar necessariamente em menos burocracia, eu já não consigo saber. Eu não sei se a crítica atualmente ela está sendo necessariamente para diminuir a burocracia, tá? Minha opinião é essa. Eu acho que, por enquanto, é o que tem, né? E eu concordo com você que isso... eu concordo com você até com uma relativa tranquilidade como sociólogo, porque a tendência da burocracia, embora ela surja... ou melhor, embora exista uma intenção de determinados grupos da sociedade em que a burocracia seja algo racional e que otimize as nossas relações, a tendência histórica, não teórica, mas histórica, dos últimos 100 anos da burocracia é de uma expansão irracional, né? Se para o caso específico do regramento das avaliações de pedidos, dos pedidos de avaliação, acho que eu já não tenho uma opinião formada, tá? Mas a gente tem que ficar atento a uma tendência estrutural das burocracias, né? Especialmente burocracias estatais ou de grandes empresas, de você se perder ali no meio, né? Eu dou aula sobre isso no ensino médio. Então, assim, tipo aprendiz feiticeiro, sabe? Quando você perde controle daquilo que está te controlando, entendeu? Aquilo que aparentemente surge como um instrumento de otimização e racionalização das nossas relações, acabam, na verdade, nos engolindo, assim, né? Então, tem que ficar atento a isso, né? Mas esse é um debate recente, eu acho. Eu acho que é por isso que eu acho que, para o tempo histórico que a gente vive nas ciências, é relativamente recente, assim. Eu acho que isso vingou mesmo, assim, de uns 20 anos para cá. Então, assim, embora já existisse antes, né? Eu acho que é importante a gente ter esses mecanismos agora, né? Para ir depois tentando azeitar, mas realmente é um dilema, tá? Agora, a sua segunda questão,
eu vou pedir ajuda aqui à resolução. Posso projetar a resolução? Pode, claro. Vamos lá, deixa eu parar aqui. A sua pergunta foi se eu posso, como professor que tem a minha prática, usar, por exemplo, os meus dados identificáveis, as minhas informações identificáveis, para produzir conhecimento científico. Não é isso? Isso. Beleza, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Agora eu vou ter que achar rápido aqui a resolução no meu... Espera aí. Quer saber? Eu vou procurar, botar logo na internet que é mais fácil. Então vamos lá, vou compartilhar aqui uma aba. Todo mundo tá vendo aí? Sim. Dá para ler, cara? Não, Não, tá pequeno. pequeno. Tá muito pequeno. Peraí. E agora? Agora dá. Eu consigo. Beleza. Vamos lá. Gente, aqui tem uma parte muito importante, tá? Que é o parágrafo único aqui do artigo 1. Bom, que mostra: não serão registradas nem avaliadas pelo sistema CEP-CONEP. Tá? Ou seja, isso aqui é aqueles tipos de pesquisa que não precisam, que prescindem, né, de uma avaliação ética. Tá? Então, tem aqui, se eu não me engano, aqui, pesquisa que objetiva o aprofundamento, item 7, tá? Pesquisa que objetiva o aprofundamento teórico de situações que emergem espontânea e contingencialmente na prática profissional, desde que não revelem dados que possam identificar o sujeito. Não sei, Fernando, se é o caso do que você está falando. Tá? Parece que sim. Parece que sim. Parece que sim, mas aí o que tem que fazer? Ler com calma e ver se é o caso da sua pesquisa. Tá? Se é exatamente pegando toda a metodologia que você estava pensando em pegar, todos os dados que você está pensando em pegar, e aí você vê se encaixa. Tá? Até porque você tem que levar em consideração que você não, assim, entendo eu que você não poderia, por exemplo, publicar dados que identifiquem individualmente um sujeito, pelo menos. Tá? Por que eu digo entendo eu? Porque eu também não domino completamente a resolução. Tá? É uma interpretação. Né? E também isso aqui, acho que é o item 8, isso aqui está errado, né? 7 e 8, está faltando um Vzinho aqui. Atividade realizada com intuito exclusivamente de educação, ensino ou treinamento, sem finalidade de pesquisa científica. Né? Acho que não é bem o seu caso. Tá? Se for, é o caso 7. Se não, tem que submeter. Eu entendo que seria o 7. O 8, pelo que eu estou entendendo aí, é quando se coloca a pesquisa feita pelos alunos de graduação, curso técnico. Eu estou entendendo dessa forma. Eu estou entendendo que, na verdade, é quando você está capacitando, digamos assim, indivíduos, tá? Sem finalidade de pesquisa científica, tá? Dentro de um curso de graduação, um curso técnico, mais por aí. Tá? Por exemplo, você vai produzir um material, né? Com essas pessoas, né? Para poder capacitá-la, educação, ensino, treinamento, né? Mas sem finalidade de pesquisa científica, o que é diferente desse 7 aqui. Aqui tem uma pesquisa, né? Aqui é sem finalidade de pesquisa. Acho que é mais o 7, se for o 7, tá? Por que eu falo que é legal ler a resolução? Porque, cara, tem coisas... E elas, deixa eu ver, aqui não tem a quantidade de páginas, se não me engano são 10 páginas, que ela já mata a questão, você fica assim, seguro, tranquilo e relaxado que tá tudo bem, sabe? Beleza. Tem inscrições já do Guilherme, que quer também fazer uma pergunta. Fica à vontade, Guilherme. Deixa eu abrir a câmera. Olá, Leandro. A primeira coisa que eu estava brincando aqui com a Carla quando eu li isso é que você tem que mandar para o comitê para eles avaliarem se você tem que mandar para o comitê ou não, né? Eu fiquei com duas dúvidas. Eu acho que o Fernando sanou quase todas as minhas dúvidas, né? Eu planejava perguntar uma coisa parecida com a dele, realmente sobre essa questão. Por exemplo, eu, enquanto no CAP, aconteceu uma pesquisa de trabalho de conclusão
dentro de uma das minhas turmas, né? E nessa pesquisa teve partes que você não consegue identificar os alunos, mas foi feita uma pesquisa onde a gente levava em consideração sexo, idade, algumas características que, cara, num grupo reduzido de 90 pessoas, né, pensando em 3 turmas de primeiro ano, você consegue reduzir muito bem até chegar a um ponto de quase conseguir determinar, né? Então, levantei essa dúvida. Eu até pesquisei aqui, quando a gente estava falando quem deveria submeter, né? Eu achei aqui um documento de uma universidade que diz que quem submete é o aluno, e aí ele bota como responsável o orientador, né? E aí deve ter corresponsável, alguma coisa. Mas uma coisa que eu fiquei na dúvida, quando a parte você fala, por exemplo, eu sou professor, não sou advogado, não sei o quê, é uma coisa muito documentação. Quando você está botando lá o seu nome, onde você é também responsável, né, por aquela pesquisa, e você não está tendo e você não tem esse respaldo jurídico, como é que fica tem um membro do comitê com uma capacitação jurídica para também botar o nome ali em cima? Porque o número de coisas que podem acontecer, que podem dar errado num exemplo de pesquisa, são inúmeras que acho que não cabem a um professor de matemática, um professor de sociologia, de inglês, não sei o quê, saber, né, conhecer. E aí esse respaldo jurídico fica sob sua responsabilidade, sob a responsabilidade do comitê, e o que isso pode gerar de negativo? E encaminhando com isso, ter essa responsabilidade não pode também acabar gerando mais burocracia, no sentido de você querer cobrar mais, sabendo que você está sendo, entre aspas, né, avaliado também, o seu está na reta, né? Vamos falar de forma bem direta. Cara, então, eu confesso que, assim, eu desconheço se estruturalmente um comitê de ética ele tem que ter um membro jurídico, assim, um integrante versado não, profissional, na verdade, operador do direito, né? Acho que não, né? Acho que não, assim, não é que eu acho que não tem que ter, eu acho que não é obrigatório, não é estrutural de um CEP ter, né? Eu acho que, na verdade, cara, não, assim, quando você é diretor de escola, por exemplo, você vai estar lidando com isso, assim, também, por exemplo, né? Assim, ter que ler um parecer do CEP sobre a quantidade de horas que tem que ser atingidas durante a pandemia, né? É claro que você tem um assessoramento jurídico, né? E aí eu vou falar, acho que aqui a partir de uma ingenuidade, assim, mas só que eu acho que eu presumia, talvez lá no meu coração, que haveria, caso acontecesse alguma coisa, felizmente não aconteceu nada, um assessoramento jurídico institucional, né? Não para a gente lá exarar o parecer, mas para a gente eventualmente se defender juridicamente, né? Caso acontecesse. E isso pode acontecer, de fato, tá? Isso pode realmente acontecer. Resumindo, cara, eu ia na cara e na coragem, assim, mesmo. Pensava um pouco sobre isso, assim, nem sempre eu ficava tranquilo, assim, né? E, de fato, assim, isso é um estímulo, a judicialização ela é um estímulo para você judicializar. Ou para você preventivamente evitar que se judicialize, né? Mas, assim, existe também, por exemplo, felizmente, quando a gente manda um parecer de pendência, eu percebia isso, quando a gente manda um parecer de pendência, no geral, cara, assim, o que existe é boa vontade dos dois lados, assim. Boa vontade na hora de fazer o parecer e boa vontade na hora das pessoas mandarem, embora aconteça, tá? De que se mande um parecer com pendência com mais pendência,
Porque é normal, assim, você está falando assim, cara, sua pesquisa aqui tá com um problema aqui, né? Tá com uma pendência. Aí a pessoa vai e dá uma reelaborada, vou dar uma caprichada agora, e aí cria uma nova pendência. É normal isso acontecer, mas só que de lado a lado eu sempre percebi a boa vontade, sabe? E é isso, voltando para a questão do Fernando, Guilherme, que não foi o que o Fernando falou, mas é algo que eu vou falar a partir da questão do Fernando, que assim, a burocracia, cara, ela é uma realidade, assim. E às vezes não tem o que fazer. Com isso eu não estou querendo advogar uma postura conformista diante de uma burocracia irracional, mas reconhecer que ela existe é um primeiro passo para até poder criticar, sabe? Mas também não vou dourar a pílula. A gente está passando por um momento de profunda burocratização da vida, né? E a pesquisa ela pode sofrer com isso, pode sim, né? Uma burocratização desmesurada da coisa, ela pode desvirtuar realmente vocações científicas mesmo. Só que volta para aquela questão que eu falei logo no começo. Eu acho que tudo isso seria muito mais fluido se a gente investisse nas categorias de base, sacou? E também numa formação continuada do pesquisador sobre essas questões. Assim, eu forçosamente, porque eu entrei para um comitê de ética, eu abri na minha carreira profissional como pesquisador um parêntese de formação em ética e pesquisa. Sabe? Todo mundo tem que passar por isso, eu acho. Não necessariamente fazer parte do comitê de ética e não virar um especialista nisso. Eu não me considero um especialista nisso, nem de longe, né? Trabalhei lá com grandes especialistas nisso, mas só que, especialmente a galera nova, acho que tem que passar por isso, né? Mas não só eles, assim, eu digo especialmente porque eles ainda têm mais tempo para trabalhar isso, durante mais diluidamente. A gente tem que aprender no concentrado, assim, a gente que está pesquisando já, tem que aprender concentradamente isso e realmente sentar o bumbum e ler um monte de resolução. Eu acho que tem que ler. Pelo menos essas duas, a 466 e a 510, tem que ler, sabe? Não tem jeito. Perfeito, obrigado, Leandro. A gente vai encerrar aqui a gravação, pedir para você deixar suas considerações finais, depois a gente continua o nosso bate-papo nos bastidores. Beleza, pessoal, queria agradecer aí a oportunidade. Queria deixar mais uma vez, assim como eu deixei no início, registrado o fato de que isso aqui não tem de forma alguma um endosso do Comitê de Ética do qual fiz parte, que é o CFCH. Foi uma experiência que eu tive lá, são interpretações que eu faço das resoluções e as impressões que eu colho estando no campo das ciências, né? Então, foi muito legal ter falado aqui. Espero poder ter contribuído para esclarecer os procedimentos que estão fundamentando esses pedidos de avaliação ética e também sensibilizar todo mundo para essa questão que é tão importante e controversa, mas que é importante que a gente se debruce sobre ela com carinho, né? Para poder, inclusive, criticá-la, né? Com fundamento e profundidade. É isso. Obrigado. Valeu, Leandro. Muito obrigado.